A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério e Projeto de Deus, Missão e Vida, situada na cidade de Serra Talhada, no belo e progressivo estado do Pernambuco, tendo na direção o nobre companheiro, pastor Paulo, e também missionário Alzeni César. E nessa oportunidade, meus irmãos, eu quero também estender essa saudação a todos os membros dessa conceituada igreja que o Senhor nosso Deus levantou nesta localidade. Meus irmãos, eu estou feliz, agradeço a confiança depositada em minha pessoa, pastor Pedro Lucas Calisto aqui, São Paulo, de poder falar aos irmãos neste maravilhoso, irmão, importantíssimo momento, que é o primeiro encontro de casais. Que bênção, né? Primeiro encontro de casais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Ministério Missão e Vida. Irmãos, que as boas mãos do Senhor te encontrem em paz e vamos meditar na palavra do Senhor, irmãos, porque a Bíblia diz que ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. E, irmãos, esse tema é casamento, uma aliança preciosa. Glória a Jesus. Irmãos, é muito importante na atualidade, neste momento ao qual estamos passando, tempos trabalhosos, poder falar desse tema tão importante e tão atacado, irmãos, pelo nosso adversário. Então, irmãos, vamos aqui iniciar com uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, através do Teu Espírito Santo, a falar, Senhor, para a Tua noiva, para a Tua igreja, para o Teu povo, que o Senhor comprou com Teu sangue na cruz do Calvário. Papai, é um tema importantíssimo. Senhor, que o Senhor nos dirija com excelência para a glória do Seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, e versículo 24, que é o versículo base para este encontro. Glória a Deus. Que se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Serão ambos uma carne. Amém? Então vamos lá. Deixará o varão o seu pai e a sua mãe. Glória a Jesus. Irmãos amados e querida igreja do Senhor, quem falou essa palavra, irmãos, foi aquele que sabe de todas as coisas. Quem falou essa palavra, irmãos, foi aquele que sabe do futuro. Quem falou essa palavra foi aquele que não se engana. Quem falou essa palavra, irmão, é aquele que te formou no ventre da sua mãe. Ele conhece você. Ele conhece seu sentimento, ele conhece suas virtudes, ele conhece as suas falhas. E ele sabe, sobretudo, irmão, do futuro. Porque o passado, o presente e o futuro, para ele é um tempo só. Porque ele é Deus, irmãos. Não há nada oculto aos seus olhos e ao seu entendimento. Então, irmãos, nós recebemos essa orientação do nosso Criador. Esse é o modelo que Deus deixou para a humanidade, quando ali estava a informação pela sua palavra.
Deus, irmãos, fez tudo perfeito. Deus fez tudo, irmãos, perfeito. Por que Deus fez tudo perfeito? Porque Ele é perfeito. E Ele quer ver, irmãos, a nossa felicidade. Ele quer ver a nossa paz, Ele quer ver a nossa alegria. Ele quer nos livrar de males e de problemas, irmãos, causado pelo nosso adversário. Então, irmãos, toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus é para nosso benefício, é para nosso bem. Hoje, a instituição chamada casamento está sendo, irmão, atacada de uma maneira terrível pelo adversário. O adversário, irmão, quer destruir os casamentos. O adversário quer destruir as famílias. O adversário quer destruir os casais. Mas se eu e você, irmãos, fixar os nossos olhos na palavra do Senhor, estar, meus irmãos, ligados com o Espírito Santo, pedindo a Deus sabedoria e entendimento, o relacionamento conjugal vai ser blindado. Não vai ter brecha para o adversário e você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Então Deus, irmãos, fez tudo perfeito. E o Senhor, Ele orientou aqui, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe. Primeiro, irmãos, o Senhor está dizendo aqui, deixará. Deixará. Esse deixará, irmãos, quer dizer uma situação geográfica. Uma outra localidade que o casal vai iniciar a sua vida. Não é debaixo do mesmo teto, não é debaixo, irmão, do mesmo espaço, porque nosso Deus, irmãos, Ele sabe do futuro. Então, já fica um conselho para os irmãos que ainda estão caminhando para dar esse passo importante, que é o casamento. E para aqueles também que já o fizeram. Irmãos, hoje, por uma necessidade financeira, às vezes se faz necessário estar debaixo do mesmo teto. Mas não é essa a vontade de Deus. Não é essa a vontade do Criador que sabe do futuro. Ele sabe, irmãos, que o casal precisa de privacidade. Ele sabe, irmãos, que o casal precisa crescer. Ele sabe que o casal precisa desenvolver uma vida a dois. Ele sabe que o casal precisa, irmãos, adquirir uma maturidade e precisa de privacidade. E os pais, irmãos, já fizeram a parte deles. Eles já criaram você. Eles já criaram a sua companheira, o seu companheiro. Então agora o Senhor disse assim, deixa, geograficamente falando. Não é abandonar, não é nunca mais falar, não. É apenas um espaço geográfico, uma outra casa, onde vocês terão a sua privacidade e os seus pais também, que ficaram na outra casa, terão a privacidade deles. E continuemos assim, cuidando dos entes queridos que estão envelhecendo. É apenas um deixar geográfico. Deus sabe, irmãos, que você precisa de privacidade. E o importante, eu e você, lembrar do que o Senhor falou lá no primeiro livro de Samuel. O Senhor disse assim, ele disse assim, obedecer é melhor. Obedecer é melhor. Porque, irmãos, Deus deixa a orientação, Deus deixa o conselho. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente duvida e não quer obedecer. E não obedecendo, com certeza virá problemas para a vida deste casal. Então,
o Senhor disse assim: obedecer é melhor. Amém? Então, o Senhor, voltando aqui em Gênesis, capítulo de número 2 e versículo 24. Temos que deixar. Temos que deixar. Se preparar, adquirir aí o seu espaço para você iniciar a vida com a sua companheira e com o seu companheiro. E depois da vírgula, irmão, o Senhor diz assim: e apegar-se-á a sua mulher. A sua mulher. E serão ambos uma só carne. Apegar-se-á a sua mulher. Apegar-se à sua mulher. É a sua mulher que você tem que se apegar. Você que é casado, você que é noivo, você que já está caminhando para o noivado, você tem que se apegar, varão, à sua mulher. Tá certo? A mulher, a outra mulher não é sua. A outra mulher é de outro. Você tem que se apegar à sua mulher. E a mulher se apegar ao seu marido. Porque o marido da outra não é o seu marido. Tem que se apegar à sua mulher. É a sua. Tá certo? E ao seu marido. É esse entendimento que o Senhor nos traz. Porque cada palavra aqui, irmãos, ela tem um forte significado. Não há nenhuma palavra desnecessária escrita na Bíblia. Não há nenhuma palavra sem valor e sem sentido. Toda ela tem um sentido, um forte significado. Para você que é um casal, a melhor mulher do mundo, a perfeita, é a sua. Para você que é casado, a melhor mulher é essa que o Senhor te deu. Essa que você está com ela agora. Talvez na sua mente venha um pensamento assim. Ela é cheia de defeitos, cheia de falha. Mas nós devemos lembrar, irmãos, que nós também somos cheios de falha, defeitos. E o casamento, irmãos, é a união de duas pessoas com defeito, com falhas, que o Senhor uniu para um estar abençoando o outro, com a sua paciência, com o seu perdão, com a sua compreensão, e para fazer essa pessoa feliz. A intenção, o pensamento de um noivo é: eu vou me casar para fazer minha noiva feliz. Eu vou me casar para fazer meu cônjuge feliz. Automaticamente, irmãos, esse mesmo sentimento retorna para você. Então, o melhor marido do mundo para você, mulher que é casada, é o seu. Mas ele tem defeito, pastor. Mas o Senhor que uniu vocês, ele é poderoso para trabalhar nos corações. Ele é poderoso para fazer uma grande obra, irmãos, na sua vida, nessa parte. Vamos aqui na palavra, nós vamos examinar a palavra agora, lá na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo à cidade de Corinto, no seu capítulo, glória a Jesus,
A primeira carta, irmãos, do apóstolo Paulo escreveu à cidade de Corinto, capítulo 7. Você, irmão, que é crente, você que é crente, servo de Deus, o irmão, o casal, o esposo que é servo de Deus, e o cônjuge ainda não é. O cônjuge ainda não é. Aí você fala, pastor, está difícil. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, irmão, 1 Coríntios capítulo 7, e versículo de número 14. Olha que benção, irmãos. O modelo, olha aí. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo se nós ficarmos na palavra do Senhor. Diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Repetindo, o marido descrente, que não serve a Deus, irmão, quando ele começa a contemplar as atitudes da esposa, que é serva de Deus, ele vai aprendendo a também a servir a Deus. Por isso a Bíblia diz que ele é santificado pela mulher. E de outra forma também, a mulher descrente, mas santificada pelo marido. Então, irmãos, o Senhor não deu nenhuma autorização para separar-se. O Senhor não deu nenhuma condição, não deu nenhuma orientação para que a pessoa não crente fosse expulsa, fosse até mesmo rejeitada, não. É um casal com Deus no centro do casamento, tudo vai dar certo, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? É assim diz a palavra do Senhor. Mas, irmãos, então Deus deixou esse modelo em Gênesis 2, 24. Apegar-se-á quer dizer estreita comunhão, estreita amizade, estreita harmonia. Apegar-se-á, se apega, casal, um ao outro. Seja amigo, seja companheiro, seja confidente, seja o melhor amigo da sua esposa e esposa seja a melhor amiga do seu esposo. Isso é apegar-se-á, o Deus está falando conosco, em nome de Jesus. Quando o casal está, irmãos, apegado, ele não aceita afronta com seu cônjuge, de ninguém, nem do membro da sua família. Se alguém vir falar mal, irmãos, do seu cônjuge, você fala, eu estou apegado a ele, eu estou apegado a ela. Eu estou orando por ele, eu estou orando por ela. É Deus que preparou, Deus que me deu. É Deus, irmão, que deu a sua família para você. Valorize sua família. Então se apegue no seu cônjuge. Assim diz o Senhor através da sua palavra, é o modelo. E serão ambos uma só carne. Ninguém se fere a si mesmo. Ninguém machuca a si mesmo. Ninguém deseja mal a si mesmo. Pelo contrário, você quer a melhor roupa, você quer o melhor calçado, você quer o melhor alimento, você quer o melhor perfume, você quer o melhor para você. E assim você vai tratar o seu cônjuge também. Irmãos, é o modelo que Deus deixou. É o modelo que Deus deixou. Ainda dentro de Gênesis 2, 24, irmãos, o Senhor diz assim, homem e mulher. Homem
e mulher. Esse é o modelo. Macho e fêmea, esse é o modelo que Deus deixou. Deus é perfeito, irmãos, e Ele deixou esse modelo. Mas, quando nós vamos continuando examinando as Escrituras Sagradas, nós lemos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, e versículo 29, glória a Jesus. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Os irmãos podem ir aí, podem acompanhar. Glória a Jesus, que nós vamos ler, irmãos. Nós estamos aqui na palavra do Senhor. Nós estamos aqui nesse dia. O Senhor está blindando o seu casamento. O Senhor está tampando todas as brechas em nome de Jesus. Então, no Eclesiastes capítulo 7, irmãos, e versículo 29, diz assim: o sábio Salomão diz assim: vede isto, tão somente achei, que Deus fez o homem reto, Deus fez o modelo perfeito, Deus fez tudo perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Ou seja, o homem, irmãos, buscou muitas invenções. E na versão King James diz assim: o homem buscou muita astúcia e ilusões. Então, o que nós entendemos aqui em Eclesiastes 7, 29? Que o homem, irmãos, começou a sair do modelo de Deus, influenciado pelo maligno. O maligno agora começa a influenciar a imagem e semelhança de Deus, e o homem, eles começam a sair do modelo. Os irmãos observam, irmãos, agora, lá no livro de Gênesis, capítulo 4, e versículo 19, o homem buscou muitas invenções, foi saindo do modelo, foi saindo, irmãos. E ele, hoje, os irmãos, o casamento está banalizado. O casamento está, irmãos, desrespeitado por causa que o homem buscou muitas invenções, muitas ilusões e muita astúcia, dando ouvido à voz do adversário. Já no capítulo 4 de Gênesis, versículo 19, diz assim, Gênesis 4, 19, diz assim: e tomou Lameque para si 2 mulheres, 2. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. Meus amados e queridos irmãos, saiu fora do modelo que Deus deixou. Lembrando, irmãos, que obedecer é melhor. Porque obedecendo, irmão, nós vamos ter paz. Obedecendo, irmão, nós vamos ter a bênção de Deus. Obedecendo o modelo, irmão, nós vamos atrair para nós as bênçãos do Senhor. Obedecendo o modelo, nosso relacionamento conjugal vai estar sendo blindado por Deus. Mas o homem começou agora, irmãos, através de Lameque, a buscar muitas invenções. E agora, o homem se tornou um bígamo. Se tornou um bígamo. E hoje os irmãos observam que existe, irmãos, não só a bigamia, mas existe a poligamia e outros relacionamentos totalmente aversos ao modelo que Deus deixou. Então o Senhor, ele diz assim para nós neste encontro de casais: fica no modelo que vai dar tudo certo.
em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mas ainda, irmãos, o Senhor continua falando conosco. Glória a Jesus. Sobre o casamento, sobre o relacionamento conjugal. Vamos agora, irmãos, lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13 e o versículo 4. Glória a Jesus. É Bíblia. E nós vamos, o caminho vai sendo clareado, a escuridão vai sendo dissipada e nós vamos aprendendo com o Senhor. E as coisas vão voltando tudo ao seu devido lugar, porque nós vamos entrando pelo modelo. Em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 4, diz assim, meus queridos e amados irmãos. O Senhor continua falando, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. O Senhor diz assim, irmãos, para nós, venerado seja entre todos o matrimônio. A palavra, irmão, venerado quer dizer dedicar reverência, respeito e deferência, respeito, ter grande consideração, reverência. O casamento, irmão, deve estar temos uma grande consideração pelo casamento, que está banalizado nos dias de hoje, porque o homem buscou astúcia e ilusões na sua mente. Os irmãos observam, irmãos, o que está acontecendo na nossa sociedade. Os irmãos vejam que é o costume da época, não é o modelo de Deus. São costumes da época. Os irmãos vejam que quando Abraão ele tomou Agar para ali suscitar descendência, ele não foi aprovado por Deus. Aquela atitude, aquela ação de Abraão trouxe muitas consequências até o dia de hoje. Mas, irmãos, por que Abraão fez aquilo? Porque era um costume da época. Não era o modelo de Deus. Não era o modelo de Deus. Porque o modelo de Deus é Gênesis 2, 24. Agora Abraão entra em Agar, nasce ali um filho, que hoje, irmãos, existem grandes conflitos por esse motivo. Mas também vemos as consequências que a poligamia trouxe na vida de Davi. Vemos a consequência que a poligamia trouxe na vida de Salomão, porque não era o modelo de Deus, mas era o costume da época. Então, irmãos amados, o Senhor diz assim para nós nesse momento: obedecer é melhor, fica no modelo. Você quer paz? Você quer uma vida blindada por Deus? Fica do modelo. Glória a Jesus. Se apegar-se à sua mulher, elogia a sua mulher. Mulher, elogia o seu esposo. Não elogia o esposo de outra e nem a esposa de outro. Elogia a sua esposa.
se apega-se a ela. E o adversário, irmãos, ele não vai encontrar brecha. E ele será derrotado na sua vida e no seu casamento, em nome do Senhor Jesus. Venerado quer dizer respeitado. Glória a Jesus. Nós observamos, irmãos, o comportamento que Deus ele deseja que a mulher tenha com relação a seu esposo. Em Provérbios, capítulo número 31, a partir do versículo 11, Provérbio 31, a partir do versículo 11, diz assim: mulher, o coração... Provérbios 31, versículo 11, diz assim: o coração do seu marido... Vamos começar do 10. Diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração de seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. A mulher virtuosa, irmão, o marido confia nela. O marido, irmãos, viaja, mas confia nela. O marido sabe que ela vai aguardar para estar dialogando, para tomar uma decisão. O marido sabe que ela não vai estar falando mal dele, porque são ambos uma só carne. O marido dela sabe, irmãos, que pode confiar nela, o coração dele está confiado nela. E a ela nenhuma fazenda faltará. Ela faz bem e não mal, todos os dias da sua vida, versículo 12. Ela faz bem e não mal. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Essas são as virtudes, são o que o Senhor ele direciona para a mulher virtuosa. Glória a Jesus. E realmente, irmãos, ela é como o seu valor excede aos de rubis. Então, irmãos, essa é o que o Senhor deixa, a orientação que o Senhor nos deixa para a mulher. Vamos blindar o relacionamento. Vamos blindar. Quem é apegado, irmão, um casal que é apegado, ninguém consegue entrar com uma contenda, uma fofoca, irmãos. Porque o casal, ele é apegado, ele conversa, ele se respeita. Glória a Jesus. Pode estar na ausência do cônjuge, mas ele respeita porque eles são apegados. E para o homem, o Senhor diz assim, lá em Efésios capítulo 5, glória a Jesus, o Senhor orienta como tratar a companheira. E isso é muito forte, irmãos, é muito forte. Carta aos Efésios, no capítulo de número 5, glória a Jesus, o Senhor diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 25. Irmãos, esse é o modelo. Blindemos o relacionamento em nome de Jesus. Esse é o primeiro encontro de casal. Glória a Jesus. E que o Senhor nosso Deus nos ensine a tapar as brechas para a glória do nome do Senhor Jesus. Diz assim Efésios capítulo 5, versículo de número 25. Diz assim... vamos começar do capítulo do versículo 22. Capítulo 5, versículo 22, diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher,
como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Glória a Jesus. O marido, irmãos, é o cabeça da mulher. O marido, irmãos, ele vai ser cobrado por Deus pelo ensinamento que ele tem dado para a sua mulher da Bíblia Sagrada, para os seus filhos. A verdade é, irmãos, que a responsabilidade é dos pais para cuidar dos filhos no Senhor, mas a maior responsabilidade é do esposo, porque ele é o cabeça. Porque ele é o cabeça. Os irmãos observam que a Bíblia diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo. Mas não foi a mulher que foi lá, irmãos, pegar? A mulher pegou da árvore proibida, comeu e deu para o homem. E o homem, irmão, ficou responsabilizado, porque ele está aconselhando ela. Não, não. Deus não falou que era para fazer isso. Deus não orientou, mas ele deixou a mulher conversando com a serpente. Irmãos, é espiritual. Glória a Jesus. O homem deixou a mulher, irmão, conversando com a serpente. Então, irmãos, a serpente enganou Eva. Você, homem, é responsável pela criação dos seus filhos, da sua esposa. Orienta ela. Quem sabe a serpente está falando com ela? Através da televisão. A serpente está falando com ela através, irmãos, de uma pessoa que vem trazer notícias ruins, irmão. Que vem trazer notícias que não são verdadeiras. E cabe ao homem aconselhar sua esposa. Lembrando que a responsabilidade de criar os filhos na presença do Senhor é dos pais. Tá certo? Como diz Efésios capítulo 6, versículo 1. Mas vamos continuando aqui. Falamos do dever agora do esposo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Amai vossa mulher também como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja jejuando pela igreja. Cristo amou a igreja tendo paciência com a igreja. Cristo amou a igreja perdoando a igreja. Cristo amou a igreja dando a sua vida pela igreja. Nobres irmãos, companheiros, varões de Deus, assim diz o Senhor, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não haverá, irmãos, nenhuma brecha para adversário. Não haverá nenhuma brecha para o inimigo. Estamos aqui, irmãos, falando em Efésios capítulo 4, capítulo 5 e versículo de número 25. Mas ainda, irmãos, vamos aqui em 1 Pedro. Estamos falando dos esposos. Irmãos, a responsabilidade do homem ela é muito grande. Aqui na primeira carta que escreveu Pedro, primeira carta universal de Pedro, capítulo 3, versículo 7, meus queridos e amados irmãos, diz assim: igualmente vós, marido, coabitais com ela com o entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco,
como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Os irmãos sabem que o adversário sabe quem é o vaso mais fraco? Porque ele não foi em Adão, irmãos. Porque ele não iniciou a astúcia e o engano em Adão. Foi no vaso mais fraco. Foi no vaso mais fraco. E a Bíblia diz, não foi Adão que foi enganado, foi a mulher. Mas Adão, irmãos, ele poderia estar orientando a sua esposa. Isto é apenas uma observação para nós entendermos, irmãos, a nossa responsabilidade como homem de Deus. Então, o Senhor assim diz para nós, nesta palavra: honre a sua mulher, dando honra a ela, dando honra a ela. Irmãos, o modelo. Se nós ficarmos no modelo, seremos bem-aventurados. Se nós ficarmos no modelo, irmãos, as brechas vão ser tapadas. Glória a Jesus. Se nós ficarmos no modelo, irmãos, o inimigo não vai ter como dissolver o seu relacionamento. Glória a Jesus. Irmãos, adiantando um pouco, glória a Jesus, por causa do tempo, glória a Jesus, quero aqui comentar com os irmãos, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28, já partindo para o encerramento, glória a Jesus, gostaria que, se Deus permitisse, um dia a gente está falando, né, com mais tempo, mais junto com os irmãos, presencialmente. Mas eu quero aqui comentar 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 28 com os irmãos. É Bíblia, irmãos amados. É o modelo para blindar os relacionamentos, para blindar os casamentos. Amados e queridos irmãos. Irmãos, não podemos buscar invenções. Não podemos cair nas astúcias do adversário, porque o Senhor fez tudo perfeito. Então eu quero falar com os irmãos agora, em 1 Coríntios capítulo 7, glória a Jesus, e versículo, glória a Deus, de número 28. 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 28. Glória a Deus. E aí nós já estaremos encerrando. Glória a Jesus, que eu creio que o meu tempo já deu. Glória a Jesus, assunto muito vasto, muito amplo sobre casamento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, amados irmãos, glória a Jesus. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28, mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Todavia, os tais terão tribulações na carne. Mas eu quero casar, pastor, eu quero casar. Não tem problema, irmão. Devemos sim trilhar esse caminho, é de Deus. Mas nós devemos saber, irmãos, que haverá tribulações na carne. Paulo está aqui pelo Espírito Santo falando, os dois, terão tribulações na carne. Mas, pastor, então eu vou ter tribulação? Então não vou casar, não. Casa sim, irmãos, casa. Porque nosso Deus, e os que já são casados também, é de Deus o seu relacionamento, é de Deus o seu casamento. Somente fica no modelo que Deus vai repreender toda a astúcia do mal em nome de Jesus, e você vai ser feliz e bem-aventurado para a glória de Deus. Então o Senhor diz assim, terão tribulações na carne. Que tribulações na carne é essa, irmãos, que tem os casais? São várias, mas todas elas, irmãos, o Senhor tem uma solução. Ah, pastor, eu não queria que tivesse, mas vai ter. Está tendo.
Mas em nome de Jesus, você vai vencer. Porque você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você tem o Espírito Santo de Deus e ele te instrui, te ensina e te orienta. Primeira tribulação que o Senhor nos mostra, ela vem, irmão, no momento financeiro, no momento de uma crise financeira, vem a tribulação. A falta de dinheiro, um momento de escassez, tribulação na carne. Aí, irmãos, não é momento de lançar no rosto do seu cônjuge e nem de lançar no rosto, irmãos, da sua companheira ou companheiro. Não, isso é culpa sua, não. É um momento, irmãos, que acontece. É um momento, é uma crise nacional, uma crise de trabalho. Mas o Senhor, irmão, Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Paulo diz em Filipenses, capítulo de número 4, Paulo disse assim: então, irmãos, no momento de crise financeira vem a tribulação, mas nós devemos lembrar da palavra do Senhor. Glória a Jesus. Filipenses, aqui no capítulo de número 4, e no versículo, glória a Jesus, capítulo número 4, versículo de número 11, diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em todas as maneiras, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Então, irmãos, nós temos que ter equilíbrio neste momento de crise. Temos que administrar bem as nossas finanças, gastar somente com aquele que a gente ganha. Ter, irmãos, aí diálogo no momento de gastar, de controle financeiro. O Senhor, Ele ajuda os amados irmãos. Então a tribulação na carne vem por causa do momento de crise financeira. Mas o Senhor nos ajuda a passar por essa tribulação em nome do Senhor Jesus. Cuidado com os cartões de crédito, irmão. Cuidado com os gastos desnecessários. Cuidado para comprar sem entrar em comunhão, sem conversar. Só gaste o que você ganhou. Blinda o seu relacionamento em nome de Jesus. Aprenda como Paulo. Eu estou instruído em tudo, tanto a ter fartura, tinha tanta fartura, agora estou tendo necessidade. Passa por isso em nome de Jesus. Lá na frente o Senhor vai abrir outra porta e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Isso não é motivo para abalar o seu relacionamento. Tá certo? Então, momento de crise financeira. Tribulação na carne, terão tribulações na carne. Momento de enfermidade. Momento de enfermidade. Quem garante, irmão, que você vai estar saudável ou sua companheira vai estar saudável toda a vida? Nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos, irmão, do dia de amanhã. Então, quando chegar, se Deus assim permitir esse momento, você continua sendo fiel. Você continua apegado ao seu cônjuge, porque o Senhor está contemplando, irmãos. O Senhor está contemplando a vocês. O Senhor está contemplando a nós. O Senhor contempla aquele voto que você fez. O Senhor está contemplando aquela palavra que você falou. Em Romanos, capítulo 1, versículo 31, irmão, diz que os homens que não servem a Deus são infiéis no contrato. Mas eu e você não, nós devemos ser fiéis naquilo que nós falamos. Lá no altar, aquilo que saiu de nossos lábios, que eu vou até a morte.
Então, irmãos, momento de enfermidade, tribulação. Eu conheci casais, irmãos, que um cuida do outro, o outro está na cama, está no leito, inválido. Deu ali um problema de saúde gravíssimo. E um cuida do outro ali como fosse bebê, a esposa cuidando do esposo na cama, ele sem movimento nenhum. Também já conheci esposo cuidando da esposa, totalmente sem movimento. Momento de tribulação na carne. Não é momento de abandonar, não é momento de se separar, não é momento de divorciar, nenhum momento, nem Deus não deu nenhum motivo para divórcio. O divórcio, irmãos, é um costume da nossa época. É um costume da época, não é o costume de Deus. O costume de Deus é até a morte. Até a morte o casamento é vitalício. Porque o Senhor diz assim que ele odeia o repúdio e aborrece o divórcio. Então, mas eu vou divorciar, pastor. Por quê? Porque não perdoa. Mas eu vou divorciar, pastor, porque você não perdoa. Jesus não divorciou da igreja. A igreja traiu Jesus. Pecou. Adulterou. E Jesus se apresentou em 1 João 2,1. Não pequeis, mas se pecar, tenha um advogado. Junto ao Pai, Jesus Cristo. Onde está, irmão, o perdão? Pastor, é difícil, mas não é impossível. Jesus perdoou a mulher adúltera e disse para ela, vai e não peques mais. Então, irmãos, tenham perdão. Tenham perdão. A única maneira, irmãos, de nós irmos até o fim é ficar no modelo. O modelo que o Senhor deixou. Todo outro e qualquer diferença, irmão, do modelo é costume da época. E o Senhor não está avalizando, o Senhor não vai avalizar nenhum costume da época, porque não é o costume de Deus. Então, irmãos, aqui o Senhor diz assim, outra tribulação na carne, irmãos, um momento de discórdia, um momento, irmãos, de conflito ali por um determinado assunto, e os irmãos perdem a comunicação, o casal não pode perder a comunicação, irmãos. Porque perdeu a comunicação é obra da carne. Gálatas 5,19. Inimizade. Inimizade, irmão, não entra no reino de Deus. E o Senhor fala em Hebreus 13,16 que ele se agrada da comunicação. Irmãos, uma coisa que o adversário quer fazer com os casais é cortar a comunicação. Ele quer colocar inimizade para causar, irmãos, uma separação. E na separação, irmãos, do divórcio, quem sofre são os dois e os filhos. Os filhos que mais sofrem. As crianças que mais sofrem com o divórcio. Deus nunca avalizou o divórcio. Deus tem ódio, irmão, e repúdia o divórcio. E para vencer, irmãos, temos que viver como ali o Senhor fala em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13 fala do amor ágape. E nós devemos estar pedindo a Deus que nos dê, irmãos, o fruto do Espírito Santo, que é o amor. Aquele amor do fruto do Espírito Santo é o amor ágape. E a Bíblia diz assim, que o amor ágape, irmãos, ele é sofredor, é benigno. O amor ágape não é invejoso, o amor ágape não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal.
Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o modelo, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe os meus amados irmãos. Quero agradecer ao casal que nos convidou para trazer essa palavra. E estou à disposição, irmãos, para falar sobre esse assunto. Se porventura alguém ficou em alguma dúvida do que foi falado, irmão Zenir tem o meu contato, pode estar ligando, tá certo? Para estar conversando sobre isso. Irmãos, o Senhor te ajuda a passar nessa tribulação da carne. Libera o perdão. Libera o perdão em nome de Jesus. Libera o perdão. Você não quer ser perdoado também? Quem não perdoa não será perdoado. Irmãos, compreenda a fraqueza do outro. Ajude na fraqueza do outro, que nós também somos falhos. Nós também somos fracos. Nós também somos limitados. E o Senhor, irmãos, Ele nos ajuda. O Senhor, Ele nos socorre. Assim como Cristo amou a igreja, ame a sua esposa. Esposa, ame o seu marido, se apega a ele, cuida dele. Trata ele com amor, ágape, e o inimigo vai bater em retirada, e ele vai ser derrotado em nome de Jesus, e os casais serão abençoados para a glória de Deus. Deus abençoe, meus queridos e amados irmãos, em nome de Jesus. Pastor Pedro Lucas, São Paulo. Deus abençoe, em nome de Jesus.